bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível, incrível, incrível On Writing, A Memoir of the Craft, do Stephen King. Essa minha edição aqui, gente, ela é uma edição comemorativa de 10 anos, tá? E eu não tenho certeza se ela ainda existe. Ela traz alguns bônus, tá? Com relação à edição anterior, né? A primeira edição. E eu não tenho certeza se é fácil de encontrar ainda. Esse meu aqui eu importei pelo site da Amazon.com. Então, enfim, vocês podem tentar dar uma procurada por lá. Na minha humilde opinião, este livro aqui é de longe, disparado, o melhor livro do Stephen King. Vocês não têm ideia do quão bom é este livro aqui. Antes de começar falando desse livro especificamente, eu já li muito Stephen King na vida, desde criança, tá? E assim, eu lia tudo dele, praticamente. Tudo que eu conseguia colocar as minhas mãos eu lia. Isso em bibliotecas, tá? Tanto da escola quanto da biblioteca municipal. Então, é óbvio que tem algumas lacunas aí. Tem alguns livros dele que eu não li e ponto final. Mas eu meio que li cronologicamente até um livro chamado Insônia, que foi um livro que eu não consegui terminar. Um livro imenso e chato, sabe? Não chegava a lugar nenhum nunca. Então, eu acabei meio que parando com o Stephen King ali, tá? Mas mesmo assim eu dei uma relida em alguns livros dele, como por exemplo, eu tenho 2 livros dele que são assim, pra mim, os melhores, que são O Iluminado e O Cemitério. Pra mim esses são os melhores livros dele, quer dizer, eram os melhores livros dele antes de eu ler o On Writing, tá? Esse livro aqui, como eu falei pra vocês, eu encomendei já tem bastante tempo, aí pode botar aí uns 3 anos, tá? E eu não tinha lido ainda, porque esse aqui é aquele tipo de livro que a gente compra porque a gente sabe que a gente vai gostar, mas por algum motivo a gente não pega ele logo de cara, a gente vai economizando e enfim, para começar, tem essa foto sensacional aqui na capa do livro, do Stephen King no escritório dele, com esse cachorrinho fofo aqui. Enfim, a capa desse livro é muito legal. E os escritos, né, aqui atrás, né, eu esqueci o nome disso aqui, né, não são os shout-outs. Enfim, são aquelas frasezinhas de jornais e tal. Enfim, tudo me levava a crer que esse livro ia ser sensacional. Então eu acabei deixando ele de lado, mas esse ano eu não resisti e peguei pra ler. E, gente, eu devorei este livro em, sei lá, 3 dias. O livro é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é o CV, é o currículo dele mesmo, né, mais ou menos, digamos assim. Ele vai contar, então, as memórias dele, desde criança até a idade adulta, e ele vai contando, principalmente, assim, memórias que o levaram a ser o que ele é hoje em dia. Então, tudo relacionado a como ele começou a ler, o tipo de leitura que ele fazia, como ele chegou a escrever os primeiros contos dele, como ele enviava esses contos para as revistas, né, da época. Ele chegou a enviar contos também para revista do Alfred Hitchcock, né, que era o Alfred Hitchcock Presents, só que ele nunca conseguiu publicar seus contos nessas revistas. Aliás, nunca não. Um belo dia ele consegue, mas enfim, isso é bem mais pra frente. Mas o interessante é que ele não desistia. E ele guardava as cartas de recusa, né? E colocava assim na parede do quarto dele. Enfim, essas cartas de recusa para ele, na verdade, serviam como um incentivo. As que ele mais gostava e as que ele deixava assim por anos na parede eram aquelas que tinham conselhos de como ele poderia melhorar. Uma das coisas que ele acabou fazendo para poder melhorar foi estudar letras, né, digamos assim. Ele foi estudar inglês na universidade, tá? Foi lá que ele conheceu a esposa dele, que também era meio que uma poetisa e tal. Também escrevia, né? E eles são casados até hoje. Eles têm um filho chamado Joe Hill, que também escreve, né, seus livros e tal. Escreve, inclusive, roteiro para histórias em quadrinho, meio que de terror e tal. Eu não li ainda o Lock and Key, mas enfim, tá aqui nos meus planos. Então essa é a primeira parte do livro em que ele vai contar como ele se transformou em um escritor. A segunda parte do livro é chamada de Toolbox, e aí ele vai fazer uma analogia com relação a um tio dele que andava sempre com a caixinha de ferramentas dele, né, pra cima e pra baixo, e que nessa caixinha de ferramentas esse tio guardava apenas as ferramentas essenciais, aquelas que ele sabia que a qualquer momento ele ia precisar e ia ter ali à mão, sabe? E ele meio que faz essa analogia, então, dizendo o que é que um escritor precisa ter na sua toolbox, né, na sua caixa de ferramentas, que seria assim, vocabulário, gramática, estrutura, pontuação. Então, assim, tudo relacionado à parte mais técnica da escrita, que não tem jeito. Então, assim, você pode ter as ideias mais fantásticas e ser de outra área, sei lá, da área da biologia ou da área da, sei lá,
das ciências contábeis, não importa. Você quer escrever um livro, você precisa estudar isso, né? E é aí que entra, então, uma sugestão que ele dá, na verdade, logo na introdução desse livro, né? Na verdade, ele pede pra gente parar a leitura desse livro e buscar o The Elements of Style, tá? Esse livro aqui, ele é um livro super curtinho, ele tem menos de 50 páginas, e ele vai trazer, então, várias dicas de como melhorar a sua escrita em inglês. Nesse livro aqui, o autor, que é William Strunk Jr., ele pega, então, vários exemplos de trechos de textos e como ele ficaria melhor, né? Então, ele coloca lado a lado, assim, os dois exemplos, né? O exemplo antes da revisão e um exemplo revisado já com as dicas que ele dá em prática. Então, isso aqui é espetacular. Então, assim, esse aqui é o tipo de livro que dá vontade de fazer absolutamente todos os alunos de inglês estudar em algum momento, porque assim, eles precisam fazer produção escrita, principalmente quem está se preparando para alguma prova de, né, enfim, proficiência ou qualquer certificado internacional, né? Tem a parte de escrita, isso aqui vai ajudar muito. Enfim, livro muito bom, recomendo também, tá? Mas tá. Então ele também vai dar alguns exemplos, tanto de livros consagrados, ele vai usar uns trechinhos aqui do Steinbeck, coisas do tipo, e trechos dos próprios livros também, ele vai mostrar, né, como é que aquilo pode ser melhorado e tal. Então essa parte toolbox é a parte mais prática do livro dele mesmo. Aqui que a gente vai encontrar as dicas mais reais para quem quer começar a ser escritor também. E é nessa parte do livro que ele vai contar pra gente que ele se tranca todos os dias nesse quartinho dele aqui mesmo, na casa do Maine, onde ele ainda mora, para escrever suas 2.000 palavras diárias. E aí ele até brinca, né, que às vezes as pessoas perguntam pra ele, mas e no Natal, e no seu aniversário, né, você não faz isso, né? Ele dá aquela risadinha e diz, sim, faço. Ele se tranca absolutamente todos os dias do ano nesse quartinho e não sai enquanto ele não escrever 2.000 palavras. E ele vai contar pra gente que é óbvio que dessas 2.000 palavras, muita coisa vai ser descartada numa segunda leitura, que a esposa ajuda bastante nessa parte também, e ele vai dizer o quão importante é você ter alguém que vá fazer uma segunda leitura junto com você. Que às vezes quando a gente escreve alguma coisa a gente fica com vergonha, né, de mostrar pros outros, mas enfim, né, você precisa ter alguém que você confia, em quem você confie, né. Mas tá, então é isso, 2.000 palavras diárias. Ele vai dizer também uma coisa assim que pra gente que lê bastante e que trabalha com produção de texto e tudo mais, é uma coisa meio óbvia, mas que as pessoas não entendem. Então, é assim, quanto mais você lê, melhor você escreve, ponto final. É assim que você vai adquirir vocabulário, é assim que você vai ver as estruturas que você aprendeu na escola em uso, é assim que você vai botar essas coisas em prática. De qualquer forma, o que ele diz aqui é que para você escrever, se transformar num escritor, o seu trabalho tem que incluir muita leitura e muita escrita. Essa é a receita, ponto final. E no final dessa minha edição aqui, ele traz uma lista grande de livros, né, que ele leu nos 4 últimos anos, né, 3 ou 4 últimos anos, antes dele começar a escrever este livro aqui. Este livro foi escrito durante 1999, 98, 99, tá? Então, o livro traz a lista original, né, dos livros que ele tinha colocado nessa primeira edição, e traz também uma lista atualizada, então, dos livros que ele leu até 2008, 2009, que foi quando esse livro, que é essa edição de 10 anos de aniversário, foi publicada. Então ele vai colocar pra gente numa introdução para essa lista que esses foram os livros que o ajudaram, né, a ter mais criatividade, a escrever mais e tudo mais, que é uma lista que funcionou para ele e que pode ser que alguns desses livros funcionem para você também. Então não é assim nada definitivo e tal. E ele até fala assim, a qualidade da escrita desses livros talvez seja duvidosa, mas enfim, foram os livros que ele leu e que o ajudaram aí nesses 4 anos, né? Pra vocês terem uma ideia, ele leu Harry Potter e colocou aqui na lista também. Ele vai fazer uma pequena criticazinha aqui a J.K. Rowling ao longo principalmente na parte de on-writing mesmo, que é onde ele vai falar da prática de escrita mesmo. Mas não é nada demais, assim. Ele vai falar que ela pegou uma ideia ali que já estava meio que no ar e, enfim, não que ela tenha se aproveitado daquilo, mas que ela foi esperta, né? Enfim, isso ninguém nega. A última parte, então, desse livro é um pós-escrito, na verdade. O livro ele já estava praticamente pronto na mesa dele, até que um belo dia ele sofreu um acidente, né? Ele foi atropelado, ficou 2 meses no hospital, não sabia se ele ia poder voltar a andar e tal. Enfim, ele vai contar pra gente como foi esse acidente aqui nesse pós-escrito, né? Que é o On Living, né? Que é sobre a vida, sobre viver, né? E aí ele vai contar pra gente como foi esse período de recuperação e como ele, né, num dado momento ali, ele
em repouso, deu aquela coceirinha de voltar a escrever e ele voltou, né? Com a ajuda da esposa, ele voltou a escrever. Então, primeiro ele voltou escrevendo 500 palavras por dia, mas logo ele voltou à rotina dele de 2.000 palavras. Eu vou ler para vocês, então, um trechinho bem bacana, né, do final dessa parte, que não é a última parte do livro, né, essa minha edição traz mais algumas coisas, em que ele vai dizer o seguinte, ó. Some of this book, perhaps too much, has been about how I learned how to do it, how to write. Much of it has been about how you can do it better. The rest of it, and perhaps the best of it, is a permission slip. You can, you should, and if you're brave enough to start, you will. Writing is magic, as much the water of life as any other creative art. The water is free, so drink it. Drink and be filled up. Gente, então assim, é assim que ele termina o livro, né? A parte que ele escreveu quando ele estava no hospital. E quando você termina de ler esse livro, você tem aquela coceirinha, aquela vontade de começar a escrever também. Eu já disse pra vocês aqui no canal, vocês estão sempre me perguntando, quando é que você vai escrever um livro e tal? E eu já falei pra vocês 1000 vezes, vou repetir, eu sou uma leitora, eu não sou uma escritora, eu sei que eu não tenho talento. Mas não tem como você terminar de ler um livro desse e não te dar uma vontade de escrever, sabe? Que seja, sei lá, uma notinha de rodapé. Espetacular esse livro, gente. Bem, então, como eu ia dizendo pra vocês, é assim que o livro original termina. Porém, a minha edição tem mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, ele vai mostrar pra gente como foi o processo de escrita do conto 1408, que virou filme com John Cusack, tá? Que é aquela história daquele hotel estranho, aquele quarto que ninguém fica, e esse cara que ele é um caçador de mitos, né? Digamos assim, de fantasmas, ele resolve ir até esse hotel e ele quer porque quer dormir naquele quarto. E aí coisas sinistras acontecem naquele quarto. O filme é bem bacana, eu recomendo, tá? Mas enfim, ele vai contar pra gente como foi o processo de escrita desse conto. Como ele escolheu o título, né? O primeiro título que era The Hotel Story. E ele vai contar pra gente que ele sempre dá um título X no início daquilo que ele tá escrevendo. E que ao longo da escrita, um título melhor sempre vem pra ele. Ou então, se o título melhor não for um título assim que caiba na história, que um agente literário, alguém que trabalhe com ele, vai saber qual o melhor título dá para aquilo, né? Então ele mostra aqui pra gente praticamente o primeiro capítulo desse conto, como ele escreveu na primeira vez. E depois ele vai mostrar pra gente as modificações que ele fez. E assim, é tudo muito bacana, você vê realmente assim o processo de escrita dele, né, o que ele cortou, o que ele substituiu. E no final dessa parte corrigida, ele vai contar pra gente por que ele escolheu, né, por que ele optou por essas trocas, né? E como ele acha, então, que ficou melhor o texto, e realmente ficou, tá? Quando você lê ali o primeiro rascunho e depois o texto já corrigido por ele, você vê que realmente faz bastante diferença. E o livro fecha, então, com as listas de livros que eu já falei pra vocês. Gente, livro espetacular, escrito com todo o bom humor do Stephen King, tá? Enfim, se você nunca leu nada do Stephen King, eu acho que eu recomendo você começar por esse aqui, sim, por que não? E vai te dar uma vontade tremenda de ler as outras coisas dele. Uma característica muito bacana do Stephen King é a simplicidade. Então, assim, ele não é aquele autor cheio de firulas. Ele é um autor muito prolífico, ele escreve muito. Os livros dele são gigantes, alguns desses livros, né? São gigantescos e assustam pelo tamanho de páginas. Mas é escrito de um jeito tão simples que a leitura flui muito rápido. E quem lê Stephen King no original sabe que essa simplicidade, ela vem com essa gramática bem feita, com essas estruturas bem formadas, com esse vocabulário bem utilizado. São coisas que se perdem, né, na tradução. Mas, de qualquer forma, espero que você tenha em mente que simples não é sinônimo de fácil, tá? Então, tem aquela frase que eu não sei de quem é, se vocês souberem, pode deixar pra mim nos comentários, mas que é a pura verdade, que é o seguinte: se simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns a você. Então, assim, ele é um escritor que não tem, assim, grandes, né, reviravoltas na sua escrita, ele não faz uso de inversions o tempo todo, sabe? Ele escreve com simplicidade, é uma simplicidade muito bem feita, tá? Então, eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que existe, sim, genialidade na simplicidade, tá? Você não precisa ser, sei lá, o James Joyce para escrever um livro bom, certo? Bem, é isso então, fica a dica então para vocês de um livro espetacular, simples assim, precisa ser lido, principalmente por você que tem ambições de se tornar um escritor e tal. Tem muita dica válida aqui, tem muito puxão de orelha também, de pessoas que acham que sabem mais do que os outros, enfim. Gente, ele é sensacional, tá? Só digo isso.
E me deu uma baita vontade de ler de novo Stephen King. Eu tô aqui com o Sob a Redoma pra ler ainda. Vamos ver se agora eu engato na leitura. Bem, é isso então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!